Olá, specs, como é que vão? No vídeo de hoje eu vou falar uma coisa que muita gente me pergunta lá no direct ou quando me encontra, que é por que eu escolhi psiquiatria, o que é que precisa ter para ser um psiquiatra, coisa e tal. E então eu vou trazer hoje falando da minha experiência, como é que foi, meu caminho até essa escolha e trazer alguns pontos que eu acho pertinentes se você também está na dúvida aí se é essa especialidade que você vai fazer. Ok? Então, começando pela minha história até chegar na psiquiatria, eu entrei na faculdade, eu não tinha uma especialidade de preferência. Algumas pessoas, né, entram e falam, quero cardio, quero reumato, por aí vai. Não, eu entrei com a ideia assim, quero ser médica e lá depois eu descubro o que é que eu vou fazer. Eu já tinha como eu posso falar, assim, um interesse na parte teórica da coisa, né, de filmes, com conteúdo de teor psicológico, ler livros sobre suspenses que tenham alguma coisa a ver, ler também sobre Freud, mas nem por isso eu tinha interesse na área, eu sabia muito pouco, né, como é que acontecia na prática. E meus colegas sempre falavam que eu tinha jeito de psiquiatra, não sei porquê. Mas enfim, então passei, né, esse tempo todo na faculdade e aí quando chegou lá no rodízio no 7º semestre foi o primeiro contato que eu tive no ambulatório. De cara já achei bem interessante a forma como a coisa acontece, né, exame do estado mental. Não existe exame, é você entrevistando a pessoa que vai perceber as nuances e tal, e aí com base nisso você vai decidir a terapêutica. E é muito interessante que você tem que pegar, né, não só o que ela tá contando, mas também como ela se apresenta, relatos até da família. Eu achei isso bem legal. Mas deixei aquilo ali guardadinho e vida que segue. Quando chegou no último semestre, que eu falei, não, tenho que decidir o que é que eu quero. E aí eu peguei duas opcionais, das duas que eu tava mais tendendo, e aí uma delas foi psiquiatria. Eu rodei por 2, 3 meses, mais ou menos, na parte prática ali, na emergência psiquiátrica, pegando os casos graves, porque eu pensei, poxa, se isso que seria assim, a questão mais grave, eu conseguir lidar e tudo mais, eu acho que é essa área mesmo que eu quero fazer. E eu acho que foi uma decisão muito acertada, porque muitas pessoas, quando me perguntavam o que eu queria, nessa época eu já falava assim, psiquiatria. Muita gente falava assim, eu gosto da teoria, mas a prática, não. Porque a prática, ela é um tanto diferente mesmo, e depois eu vou falar por quê, as nuances que tem. Mas enfim, eu fui lá, fiquei 2 meses, e quando terminou passou muito rápido, então quando eu saí eu já tinha aquela certeza, é um sentimento mesmo de é isso que eu quero fazer. Tanto é que depois eu fui pra a minha segunda opcional, eu já não tava nem muito interessada porque eu não tinha mais dúvida. Mas no dia que ponto que eu quero chegar, experimente. Se você tá na dúvida, tente ver se você consegue através da liga, da sua faculdade, ou com algum conhecido que tá fazendo residência na área, ou até mesmo você falar com os professores, geralmente eles são abertos para você ficar mais tempo acompanhando para você ver como a coisa funciona na prática. Porque realmente é bem importante, porque quando a gente estuda só psicopatologia, é uma coisa, quando você vai na prática, entra várias outras coisas e é isso que, na verdade, vai definir se você quer fazer aquilo pro resto da vida ou não. Falar pro resto da vida é um negócio meio dramático, né? Não é necessariamente que você precise. Pode ser que você mude de ideia. Pode ser que você queira fazer 2 residências. Aqui a gente já falou, né, como social, que não existe um caminho único para o sucesso. Às vezes você vai entrar por um, sair por outro e por aí vai. O importante é encontrar a sua resposta. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente decide, né, fazer residência, geralmente você pensa de se especializar naquilo para você trabalhar nessa área. Então é importante que você tenha ciência do que é que você vai encontrar lá. Porque na faculdade acaba sendo pouco, né, as áreas de estágio pelo menos em psiquiatria, e então muita gente tem às vezes a noção de que é só, por exemplo, você trabalhar em hospital em casos graves, ou então é só ambulatório, e na verdade tem um mercado vasto.
Depois eu vou falar melhor sobre essa questão de mercado, que é uma outra pergunta também que me fazem bastante. Mas enfim, eu descobri isso, então tem em várias áreas, tem a interconsulta, tem ambulatório, que são pacientes que não são tão graves, que você pode acompanhar também. Tem a questão de você trabalhar com perícia, tem a parte acadêmica também, né, de você ser professor e trabalhar como assistente também, desses casos graves, enfim. Então tem uma área de atuação grande, pesquisa também, uma coisa, apesar de que no Brasil não é tão bem remunerado, mas é uma coisa que está precisando cada vez mais a gente fazer. Então, ter noção sobre todas essas opções, isso é uma coisa interessante antes de você decidir. E isso pra mim me ajudou bastante. Isso é a parte mais importante. E as outras duas coisas, quando me perguntam, não só da minha experiência pessoal, mas também o que um psiquiatra precisa ter, porque a pessoa às vezes está na dúvida se ela tem aquelas habilidades suficientes, e a questão do mercado. Vou falar das habilidades primeiro. Eu acredito que sim, né? Cada especialidade, como médicos em geral, a gente precisa ter várias habilidades, como comunicação, ter a empatia, ela é importante, por mais que você queira ter o mínimo de contato possível com o paciente, em algum momento você vai ter que ter contato e você conseguir, né, atuar ali de uma forma de empatizar com aquela pessoa, isso ajuda bastante. Além da autogestão. E esses dois pontos eu acho que para psiquiatria é bem importante. A questão da autogestão, então de você saber o que você está sentindo, qual é o seu limite, porque a gente lida com casos graves, né? Histórias muito tristes. Então você tem que estar bem ciente do que você mesmo está sentindo, porque pode ter situações que você fale assim, poxa, esse caso eu não consigo levar adiante, e você passar para um outro colega, ou então pensar por que esse caso está me mobilizando e também ir atrás disso. É uma coisa que você tem que estar bem consigo para você conseguir fazer isso, porque você tem que estar o tempo inteiro, né, acessando ali, tipo assim, aquela dor do outro e conseguir se afastar. E às vezes, a depender da história, se for, por exemplo, uma situação que você já viveu, algum parente seu, sei lá, você fica muito difícil de desapegar e às vezes você não consegue ajudar a pessoa porque você fica na parte emocional. Então, essa é coisa importante. Assim como essa questão que eu falei, né, da empatia e da comunicação. A empatia é a ferramenta do psiquiatra, eu acredito, porque você precisa saber se colocar no lugar daquela pessoa né, nesse processo que eu falei, né, de conseguir, ao mesmo tempo também conseguir sair. Mas se você não tiver, você não vai para lugar nenhum, porque, como eu já falei em vários lugares, o remédio é o último passo da história toda. Você vai ter que entender tudo que está se passando, o que aquela pessoa está sentindo, para você fazer um diagnóstico, e aí lá no final você vai falar o que você sugere de tratamento para ela. E a outra questão é justamente isso, a comunicação. Ela é muito importante se você quer fazer psiquiatria, porque você vai, além de conversar com pacientes, muitos chegam ainda com aquela resistência de vou tomar remédio, eu não sei bem, eu tô vindo aqui, mas eu tô com certa desconfiança. Então você tem que saber conversar, passar confiança, explicar que é um processo, que não é rápido, que às vezes demora. A gente vai tentar, às vezes, um medicamento e não é certeza de que vai funcionar, mas vai ter que estar ali dizendo assim, tô me colocando aqui à disposição. Muitas vezes tem que passar o telefone mesmo, porque a pessoa pode ligar numa situação de emergência, quando ela está com uma dúvida. Então, esse é um ponto importante. O quão disponível você vai estar para esse relacionamento com o paciente. Se você gosta, ótimo. Eu gosto. Mesmo nas partes que estão sofridas, você tem que dar aquele apoio e tudo mais. Eu acho bacana essa troca, passar essa confiança, porque ao mesmo tempo também, quando, né, dá tudo certo, você vibra junto. E vai ser isso aí. Com relação à comunicação, também de você saber também falar sobre, né, a questão da adesão do tratamento, que demora.
remédio não faz efeito de imediato. E então são habilidades que a gente precisa estar sabendo bem. E com relação ao mercado de psiquiatria, né? É uma coisa que tem crescido a busca. A gente vê aí que psiquiatria está cada vez mais entrando na lista das especialidades mais concorridas. Acho isso ótimo, porque de uma certa forma tá se quebrando esse estigma de que psiquiatra é também meio doido, excêntrico e por aí vai. Não que não seja, né? Pode ser que seja, mas isso não é, isso não é uma coisa que precisa ser. Precisa ser uma pessoa que sabe escutar, precisa ser uma pessoa que se entende, precisa ser uma pessoa empática, mas excêntrico fica a critério. Mas assim, com relação ao mercado, muitas pessoas me perguntam porque tem, né, na medicina, não sei se em outras áreas também tem esses ondas, assim, né, de que, por exemplo, na minha época, quando meus colegas, a gente estava decidindo, muita gente estava optando por áreas que tivessem procedimento, porque você consegue juntar, né, você ter a parte clínica, ter procedimentos e você ter uma qualidade de vida relativamente boa. Teve uma época que ninguém queria fazer pediatria. Psiquiatria, acredito que nesse período de pandemia também ficou mais evidente quanto a gente precisa cuidar da saúde mental. Mas assim, então em termos de mercado, ainda tem poucos especialistas e bons especialistas, tem muitos poucos. Mas eu acho que tudo que eu falei, então, de você gostar da área, de saber trabalhar, de você ter essas ferramentas, é a última coisa que você vai olhar, porque o mercado ele muda muito. Então a gente tá saindo de uma pandemia, não sei como é que vai ser agora, vai ser diferente, muda, entende? Essa coisa toda. E você vai trabalhar por 30 anos, 40 anos, 50 anos, então vai ter muitas mudanças. Mas assim, de uma certa forma, eu diria que como tem várias áreas que você pode atuar, em geral, você tem uma boa... Assim, você terminando a residência, você consegue se inserir no mercado de trabalho e aos poucos, claro, que você vai aumentando. Você vai trabalhar, você pode trabalhar em CAPS também, trabalhar no hospital, ter consulta, montar seu consultório e por aí vai. Então, você vai subindo aí sua escada, fazendo as coisas que fazem sentido para você. E o retorno financeiro, no geral, vai ser bom. Mas, como eu já falei no vídeo mais assistido aqui, que é quanto um psiquiatra ganha, isso vai depender muito do seu padrão de vida, né? Não é, assim, um valor X, ganhar X é o suficiente, porque às vezes você tá gastando 2X, enfim. Mas aí vocês assistem lá o outro vídeo também sobre isso. E eu acho que é só. Se vocês tiverem mais dúvidas, mandem aqui no próprio YouTube, ou então mandem lá no direct também, que eu posso estar comentando mais coisas. Tchau!